Oi, gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas! Vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Hoje nós estamos vindo com mais um barrado de pano de prato. Eu sei que tem muita gente aqui, muitas meninas, minhas meninas, que estão começando. Esse é um canal para iniciante, tem meninas aqui que são iniciante mesmo, nunca pegaram numa máquina, nunca cortaram um tecido. Então é assim, o barrado de hoje, ele é bonito, ele é fácil de fazer, qualquer iniciante vai conseguir fazer, ele não precisa de régua, ele é um barrado de recorte e, gente, ele é encantador. Olha que recorte bonito que nós vamos criar. Ui. Nós vamos criar aqui juntas, sem utilização de régua, nós vamos utilizar um copo, meninas, e vocês vão fazer esse barrado lindo de bonito. E através dele, dessa sugestão, dessa dica que eu vou dar com um copo, vocês vão poder fazer barrados de várias formas. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar nos barrados de vocês, tá? Para diversificar, porque às vezes a gente tem pouca quantidade de tecido, sim, em variedade de cores. Então nós temos de diversificar nos modelos. E às vezes a gente fica assim matutando, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Para não ser a mesma coisa, para quando aquela cliente chegar e ver uma coisa diferente. Então começa a criar barrados diferentes, tá? Esse aqui é super bonitinho, olha, com um bordado em volta, mas não é necessário fazer. Eu fiz porque eu tenho uma máquina que tem, tá? Mas super bonitinho, o coração colocado de uma forma diferente. Eu tenho certeza que você vai amar fazer, vai gastar pouco material. Eu dou sugestões de material, no final tem sugestão de preço. Então é o seguinte, meninas, vamos exercitar nossa criatividade. Tem algumas meninas aqui no canal que elas comentam que não vendem e fazem para elas mesmas, mas que elas começaram a fazer por causa de uma depressão e começaram a se distrair com costura criativa. A essas meninas eu quero mandar um grande beijo, não vou falar o nome delas para não expor, mas meninas, é MNJL, são as iniciais de cada uma. Eu quero dizer para vocês que eu fico muito contente de poder ajudar, tá? Não só no bolso, mas ó, na cabecinha de vocês. Então é isso. Comece a fazer alguma coisa, tenha prazer. A costura criativa, ela levanta a autoestima da mulher mesmo. E quando você começa a vender e vê um retorno financeiro, a sua autoestima começa a aumentar mais ainda. Quando você tiver bastante pano de prato, não custa, meninas, mostrar para a vizinha e falar assim, olha, estou fazendo, estou vendendo, tal preço. Se você não vende até agora, você não tem pressa e não tem precisão do dinheiro, mas vai levantar muito a sua autoestima saber que tem uma outra pessoa valorizando o seu trabalho. Então não deixa de oferecer, porque de repente vai fazer bom para o seu bolso também. Grande beijo, minhas meninas, amo vocês de todo o coração, tá? Então é isso, meus amores, vamos trabalhar. Então vamos lá, meus amores. Nós vamos fazer esse barrado. É um barrado simples, que causa um efeito legal visualmente, tá? E o grande barato desse barrado é que você não vai precisar utilizar muito tecido para fazer ele, tá? Muita variedade de tecido, de cores, e já vai dar um ar legal. Então, assim, a primeira coisa que vocês vão providenciar é um
tecido de pano de prato, tá? Vocês vão comprar do jeitinho que vocês compram aí na casa de vocês. Quem está iniciando não sabe, eu já falei algumas vezes aqui no canal, tem 3 formas de vocês comprarem o tecido para pano de prato. Tem a forma de vocês comprarem ele em tipo saco mesmo, saco de limpeza, né? Para pano de chão. Aí, se for esse caso, escolhe os panos, os tecidos, né? As tramas mais fechadinhas possível. Você vai desfazer a costura nas laterais, abrir, acertar, né? Para ficar retinho. Você vai ver o que tem a trama mais fechadinha, acertar nas laterais, cortar o meio e vai ter 2 tecidos. Você também pode encontrar nas sacarias, nas lojas de R$1,99, um que é todo branquinho, já com a bainha do lado. Pode encontrar assim também, já cortadinho no tamanho. E vocês podem também encontrar eles nas lojas de tecido. Eles são vendidos a metro, ele vem assim num rolo, vendido a metro. Geralmente não fica em exposição, você vai ter que ir até o atendente e perguntar: tem tecido para fazer pano de prato? Tem tecido de sacaria? Cada lugar é conhecido de um jeito, tá? Aí você também vai escolher o que tem a trama mais fechada. Quanto mais fechada a trama, menos ele encolhe, tá? E se ele tiver uma textura, se você vê que ele não é totalmente liso, ele tem uma texturinha, ele mais absorve a água, é melhor. Aí, comprando seu pano de prato, você vai fazer a bainhazinha nas 2 laterais maiores, tá? Faz uma bainha bem estreitinha, para que o acabamento do pano de prato fique bonitinho. Quem acompanha aqui o canal já sabe, já viu, eu faço barrados nas 2 extremidades. Eu faço um barrado que eu chamo barrado principal. Ele é principal porque ele é o responsável por chamar o olhar da cliente, tá? Ele é a parte bonita do pano de prato. E na outra extremidade, eu faço um barrado que eu chamo barrado secundário. Esse barrado secundário, ele é mais o quê? Útil. Porque ele é estreitinho e na beiradinha dele tem um elo de tecido que é para a dona de casa pendurar. Então, essa parte aqui é muito útil. Ele é o responsável pela cliente retornar até você, porque provavelmente nos lugares onde ela compra o pano de prato dela, não tem esse acabamento aqui, tá? E depois que ela fica acostumada a comprar pano de prato com esse barradinho para pendurar, ela não quer saber de outra coisa. Hoje nós vamos fazer o nosso barrado principal. Mas se você quiser aprender a fazer essa bainha e o barrado secundário, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da aula de 3 dicas de acabamento para pano de prato. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo e vai também aparecer um cardzinho aqui em cima. É só clicar, gente, tá? Já vai direto para a aula. Eu costumo repetir sempre aqui, conhecimento é poder, e vamos nos aprimorar nas técnicas, né? Então, é assim, para fazer esse pano de prato, nós vamos precisar disso aqui, ó. De um tecido de algodão, tá? Barrados de pano de prato, tecidos de algodão que absorvem a água. Um tecido de algodão, eu estou utilizando tricoline, mas você pode utilizar percal, pode utilizar até a chita, tá? Contanto que seja de algodão. Um tecido de algodão que na largura, ele vai ter a largura do seu pano de prato mais 3 centímetros, tá? Porque nós queremos que sobre, ó, 1,5 centímetros de cada lado para fazer o acabamentozinho aqui, beleza? Agora, no comprimento, ele vai ter 15 centímetros. Nós vamos utilizar, eu estou utilizando aqui também um gripir. Eu já costurei o gripir aqui, ó, na beiradinha dele. Se você está utilizando um tecido que tem um desenho, e esse desenho tem uma direção, você vai colocar o gripir na cabecinha do desenho, tá? Na parte de cima do desenho, para ele não ficar de cabeça para baixo. E ó, esse gripir que eu estou utilizando é o gripir Ultra, é um gripir super baratinho, tá, gente? Ele não é aquele gripir de algodão, não. Ele, se eu muito me engano, ele é feito com linhas de cetim. Aí tá. Para complementar esse acabamentozinho aqui, nós vamos utilizar... Eu só estou utilizando coisa barata aqui nesse pano de prato, tá? Pra gente aproveitar o preço.
E ó, tô utilizando esse aviamento aqui, que é o galão. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ele é conhecido como galão. É um aviamento bem baratinho, que você pode utilizar. Ele é uma imitação de passar-fita. Ó, aqui é como se tivesse fitinha no meio dele. Parece umas fitinhas azul clara, né? Então, ele é bem baratinho, gente. Vale muito a pena investir, porque além dele tornar o acabamento bonito, você pode comprar de várias cores, porque ele é barato. E para fazer uma ornamentação aqui, eu vou fazer corações. Então, eu peguei retalhos de tecido. Esses retalhos aqui nós temos um retângulo de 13 por 11, tá? Eu peguei 3 retalhos da mesma cor, azul, mas pode ser de qualquer cor, qualquer tecido que esteja sobrando na sua casa. Não, isso aqui é para aproveitar retalhos, tá? O que que nós vamos fazer? Eu fiz aqui um molde de um coração, já ensinei várias vezes aqui no canal. É um molde de coração, foi feito de um retângulo, né? De 13 por 11, tá? Aí eu fiz o retângulo de 13 por 11, dobrei ao meio no 13. Aí aqui eu só cortei assim, ó, arredondei a parte de cima, puxei para baixo e virou um coração de 13 por 11. É claro que você vai fazer o tamanho que você quiser, vai fazer o coração do seu jeitinho aí, tá? Aí o que que nós vamos fazer? Frente com frente. Nós vamos botar aqui o nosso coração e riscar. Desse jeitinho aqui, tá? Deixa eu alfinetar aqui só para ele não sair. Ó, vamos lá para a máquina fazer uma costura em volta dele todo em cima do risco, tá? Isso nós vamos fazer com os dois. Aí tá aqui, ó, o nosso tecido do barradinho, já com o clipê costurado em cima. Nós vamos dobrar ele ao meio, passar e vincar. Dobrei ele ao meio, passei, vinquei. Agora aqui, da parte que tá aberta, ó, da parte aberta, de baixo para cima, nós vamos marcar 8 centímetros, fazer um tracinho aqui, 8 centímetros, tá? E nós vamos vir arredondando ele para cá, até encostar aqui, tá? A mão livre mesmo, gente. Eu vou só botar um alfinete aqui, para na hora de eu cortar não ter problema, tá? Mas... E agora nós vamos cortar em cima do risco que nós fizemos. Aqui. Beleza? Aí o que nós vamos fazer agora? Todo mundo em casa tem esses copos aqui, esses copos de plástico comum. Você vai pegar qualquer copo que você tenha na sua casa, tá? Que tenha uma boca maior e a bundinha dele menor. Ó, vou abrir aqui, vou botar essa boca aqui maior aqui no meio, centralizar o vinco e vou cortar a metade, ó, riscar aqui a metade, tá? Coloca um pouquinho abaixo para o seu cocador ter apoio, ó. Ó, desse jeitinho aqui. Aí aqui, ó, nós vamos vir com o calcadorzinho, a partir da bundinha, tá? Seguindo esse círculo aqui, ó, gente. Peraí. Deixa eu fazer aqui. Assim. Segura aqui. E vem até aqui embaixo, tá? Aí aqui é a mesma coisa, ó.
Segura aqui na mesma direção, procura fazer sempre na mesma direção. Então, eu fiz aqui, ó, o do meio. Não sei se tá dando pra vocês enxergarem. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Ó, eu fiz o do meio maior e 2 menores aqui. Aqui, nessa parte aqui, eu vou só arredondar ela pra cá, ó. Não precisa medir grandes coisas não, tá? Eu só puxei pra cá um leve arredondamento. Então, agora nós vamos fazer o quê? Com esse tecido aqui, tecido de pano de prato, com o avesso pra cima, nós vamos, ó, colocar aqui, ó. Eu tô colocando o meu um pouquinho abaixo por causa da orelha. Mas, ó, o ideal é você centralizar. Vamos dobrar aqui e ver onde é o meio, tá? Passa e vinca, gente. A melhor coisa que dá pra fazer é vincar, que aí você vai ver o meio do pano de prato. Pra gente poder centralizar, tá? O barrado. Então, assim, pano de prato avesso pra cima, o barradinho avesso também pra cima, vinco com vinco, ó, vinco com vinco, vamos alfinetar. Não tem errada, não tem errada, não tem como você errar nisso aqui, porque você está criando, não pode ter medo de criar, e toda criação não tem uma regra, né, gente? Então, vai ficar legal. Ó, não vamos virar essa parte aqui não, tá? Porque por causa do desenho, então a gente não vai virar por enquanto. Aqui eu não sei se dá para vocês verem o círculo que eu fiz aqui. Deixa eu riscar mais. Eu tô riscando até com... Ó, nós vamos vir com uma costura. Aqui, ó, é onde começa o tecido do pano de prato. Então, é daqui, em cima do risco. Nós vamos vir aqui com a costura em cima do risco, dar o retrocesso e vir em cima do risco também nesse desenho aqui, tá? Dos círculos. E retrocesso aqui onde termina o pano de prato. Retrocesso no início, retrocesso no final. Já costuradinho em cima do risco. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar com uma margem bem rente a costura, tá? Vamos cortar toda essa base que nós costuramos. Aqui, ó, gente, já tá cortadinho. Ó, todo direitinho. Olha que bonitinha essa base. Aí, vou mostrar aqui pra vocês. Eu cortei bem rente a costura. Mas nessas quinazinhas aqui, ó, é claro que não vai dar para você cortar muito rente. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar piques com a própria tesoura. Vai dar pique nessa quinazinha aqui, ó. Só para que na hora de você desavessar, você não ficar repuxando, tá? A costura. Vai com uma tesourinha fina de acabamento, tá? Aquela tesourinha fina. Se você tiver uma tesourinha de unha, você separa pra isso. Porque é muito bom para esses acabamentozinhos assim, uma tesoura fina. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos desavessar.
com a ajuda de um cabo, de um pincel, de um hashi, ou o que vocês tiverem à mão, vocês vão ajeitando as curvas. Se algum lugar que você desavessar ficar repuxando, volta, dá mais um pique, tá? Faz com calma e capricho, gente. Desse jeitinho aqui, ó, tá? Então, ó, ficou um barrado de recorte, super diferente, bonito, ó, a traseira dele toda embutidinha, sem precisar de molde, de régua, de nada, usando a criatividade de vocês em um copo, tá? Aí, feito isso aqui, nós vamos lá para a máquina, vamos fazer uma costura na lateral, aqui na beiradinha rebatendo essa costura, aí aqui na lateral. Isso feito, nós vamos pegar aquele nosso aviamento, nós vamos pegar o nosso galãozinho, vamos colocar ele aqui, ó, fazendo o acabamento do gripir, tá? Então, nós vamos lá para a máquina fazer isso. E tá aqui, ó, meus amores, já prontinho o nosso tecido para pano, o nosso barradinho de pano de prato. Olha, viu como não precisa de muita coisa para você ter um barrado bem bonitinho? Esse barrado assim já tá ótimo. Só que eu vou aproveitar esses retalhos que eu tenho e vou fazer os corações. Essa parte aqui é opcional, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo que vocês puderem utilizar para agregar valor à peça de vocês é muito legal, dá a ela personalidade, tá? Então, eu já costurei aqui, ó, rente ao tecido, rente à costura, em cima do risco, o coração, toda a volta, tá? Aí nós vamos cortar rente ao tecido, a margem, ó. Do jeitinho que eu fiz aqui. Aí, isso feito, ó, vamos soltar esses dois tecidos, porque a gente vai cortar um lado para poder desavessar. Quando você for cortar, você tem que ver direitinho o lado que tá com o desenho direitinho, a cabeça para cima, tá? Tudo direitinho. Ó. Aqui no meio, separou, aqui no meio você vai fazer um cortezinho, tá? Não precisa ser um corte muito grande, porque é uma peça pequena, né, gente? Ó. Não precisa ser um corte muito grande. E essa parte aqui, ela vai ficar encostada ao tecido, então não vai ter problema de estar esse cortezinho aqui. Esse mesmo processo nós vamos fazer com o outro, tá? Você pode fazer com um coração, com dois corações, dois coraçõezinhos, tá vendo? Desse jeitinho aqui. Aqui, gente, você vai utilizar o coração do jeitinho que você quiser. Você vai colocar ele do jeitinho que você quiser, ó. Dependendo da posição que você... Oh, desculpa. Dependendo da posição que você colocar os seus corações, vai ficar diferente ou não. Deixa eu falar uma coisa para vocês a respeito de cores. Vocês podem observar que aqui o azul não tem nada a ver com esse daqui. Esse aqui é um roxo, né? Um vinho, acho que é vinho. E esse aqui é um azul. São cores que não se complementam, são cores que não são da mesma paleta, enfim, que não tem nada a ver. São restos de tecido. Mas, para criar uma unidade na peça, eu estou utilizando essas duas cores que não tem nada a ver, mas eu estou utilizando aqui, para dar unidade à peça, o aviamento puxando para o azul. Então, acaba que dá uma unidade à peça que vocês fizeram, tá? Então, é isso. Nós vamos utilizar os corações, vocês vão botar os corações do jeitinho que vocês quiserem. Aqui, eu não sei se dá para vocês verem, tem um vinco do tecido, né? Eu vou colocar os meus corações assim, ó. Ele vai formar
na verdade, um outro desenho, né? Eles vão ficar aqui. Mas você pode colocar um coração só. Ó como é que fica bonito assim. Você pode colocar um coração aqui e outro coração aqui, ó. Você pode fazer o que você quiser. A criatividade é sua. Você pode fazer 2 corações assim, ó, em diagonal. Eu estou achando, deixa eu virar aqui pra mim. Eu acho que eu vou colocar meus corações de uma forma diferente. Eles assim e assim. Eu vou fazer esse desenho aqui dos corações, tá? Você vai fazer do jeitinho que você quiser. Alfineta e vem costurando aqui em volta. Se for costurar na máquina, se for fazer o caseado, pode fazer um caseado. Se não for fazer um caseado, como ele é dobradinho assim, um acabamento perfeito, você pode fazer o ponto de pesponto bem na beiradinha, que fica bonito também. Mas eu recomendo, se for utilizar a máquina, eu recomendo que a linha que passa pela agulha da máquina, você coloque da cor desse tecido do coração. E a linha de baixo continua branca, porque o tecido é branco, tá? No meu caso, eu vou trocar por uma linha azul e vou fazer o contorno todo em azulzinho, beleza? Outra coisa que eu vou falar, você pode botar o alfinete aqui e fazer isso com alfinete. Pela minha praticidade, quem acompanha aqui o canal já sabe, mas eu tô sempre falando isso, eu vou utilizar a cola de tecido. Porque aqui eu utilizo muita cola de tecido em detalhezinhos como esse. Eu passo a cola em toda a região dele, na beirada, no meio, todo direitinho, espalho bem. E depois eu coloco onde eu quero. A cola de tecido, gente, ela já é própria para isso. Então, ela vai colar direitinho, vai selar o seu tecido direitinho e te dá mais segurança na hora da costura, tá? Não vai precisar estabilizar com o alfinete, correr o risco do alfinete soltar e sair do lugar na hora de casear ou fazer qualquer outra coisa. Ó, e vai ficar assim, tá? Aí você pode fazer um conjunto das mesmas cores com corações em lugares e posições diferentes, tá? O que é legal na costura criativa? É você exercitar a sua criatividade. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa, todo mundo coloca coração no meio. Então, como eu quero exercitar a minha criatividade, eu vou colocar ele de uma forma inusitada, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Nós vamos lá para a máquina fazer o caseado. Aqui, gente, eu vou fazer aqui o meu caseado. Eu já troquei a linha da agulha. Já tá, ó, a linha tá azul, a linha passa pela agulha. E vou fazer o nosso caseado. Eu vou utilizar esse ponto aqui. A minha máquina é uma Singer Pro, tá? Facilita Pro, 4423. Ela tem 23 pontos. Então, tem esse seletor aqui dela, que tem vários pontos decorativos. Eu vou utilizar esse aqui, ó, tá? Esse pontinho aqui, esse pretinho. Esse pontinho aqui, gente, ele fica muito bonitinho, ele imita aquele ponto de bordado festonê, tá? Então, eu vou colocar ele na direção da bolinha, que é o ponto esse é a direção desse ponto, né, no caso. Tá aqui ele, ó, na direção da bolinha. Então, é esse que eu vou utilizar. Aqui, esse botãozinho aqui é o botão da largura do ponto, tá? A largura que vai onde eu inicio o ponto e termino o ponto. Para esse ponto aqui, eu vou colocar pontos decorativos, eu sempre coloco assim, ó. 1,5 mais ou menos, que é a largura onde vai um ponto e outro. Esse botãozinho aqui é a altura do ponto. Quando é ponto reto, geralmente eu deixo no 0, tá? Agora, como é o ponto decorativo, eu vou colocar ele lá no 5, beleza?
Então, se você tem essa máquina, você vai ver agora como fica esse ponto. Tem muitas meninas querendo que eu ensine, que eu mostre como eu faço para saber como é cada ponto. Eu vou fazer uma aula só disso. Se você também quiser, coloque embaixo nos comentários, tá? Que lindeza, gente. Eu amo esse ponto. Agora estou amando. Tudo eu faço esse pontinho. Ele parece um... Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ó, ele parece um festonê, tá vendo? E tem muitas meninas me perguntando qual a linha que eu utilizo para bordar. Ó, tá vendo que essa linha é meia metalizada? Essa linha aqui, gente, é uma linha própria para bordado em máquina, tá? É essa linha aqui. Ó como é que ela é brilhosa. Ela é metalizada, mas você pode passar ferro. A marca é a Ricamare. Tô fazendo propaganda de nada não, é para mostrar para vocês mesmo, tá? Porque às vezes a pessoa não sabe comprar. Ela é boa, quando a gente vai comprar a coisa, ela é boa que você vai ver aqui, ó, tem um desenho de um ferrinho. Isso quer dizer o quê? Que você pode passar com ferro, ó, tranquilamente, que não vai danificar o bordado, tá? É legal você sempre observar isso. E ó, o número... Eu nunca compro linha por número. Mas, por exemplo, esse aqui é um azul que eu gosto muito. Então, eu já até anotei o número. Toda linha vem no fundinho dela uma etiqueta. Pelo menos a de bordar é assim. É uma etiquetinha com o número da cor. Porque existem vários tipos de azul. E esse aqui eu gostei tanto dele que eu até anotei. Porque se acabar, eu esquecer, jogar fora isso aqui, quando eu for comprar, eu já sei a numeração. Esse aqui é 2008, a cor, tá? É um azul. A gente, quando vai comprar, na verdade, tem a prateleira com várias linhas e a gente vai escolher a que é do agrado, que combina com o tecido, combina com o que a gente quer. Como não é uma linha que eu estou utilizando constantemente, eu não jogo fora o saquinho. Aí usei, eu guardo ela assim, ó, dentro de uma caixa. Conserva a linha, tá? Não embola, não estraga, nada, não dá poeira, né? E ó, tá prontinho o nosso pano de prato, tá prontinho. Acabamento perfeito. Vocês viram que não tem mistério nenhum em fazer esse barrado. Você pode botar qualquer pet aplique, você pode botar um laço. Usa a sua criatividade, porque o grande barato desse barrado é ele sem recorte, que isso chama atenção, agrega valor, e o formato. Você pode criar vários formatos. Você pode criar formato em formato de estrela, em formato de coração. Enfim, você pode criar, usar a sua criatividade. E para isso você tem que começar, para exercitar, tá? A minha sugestão de preço para esse tipo de pano de prato é de 15 a 20 reais. Gente, tudo aumentou. Preço de linha, preço de tecido, luz, tudo tá mais caro. Então, é claro que o pano de prato você não pode cobrar um preço muito alto, porque é uma peça do dia a dia, né? Mas a pessoa que vem procurar um pano de prato numa artesã, ela quer uma peça diferenciada. Então, eu sugiro, essa é só uma sugestão do preço. Eu gostaria que vocês fizessem uma conta, né, de um cálculo direitinho do material que vocês gastaram, do tempo que vocês levam para fazer cada pano de prato. E com base nisso, ver por quanto estão vendendo por aí. É claro que o seu preço não pode ser o mesmo preço de uma sacaria que vende às vezes um pano de prato de 5 reais, mas é um pano de prato que na qualidade artística e qualidade de material fica bem abaixo do que você vai proporcionar. Então, você vai ter que ter um jogo de cintura para negociar, mas essa é só uma sugestão, tá, gente? Então, depende
da região onde vocês moram, do valor do material que vocês utilizam e do tempo que vocês levam fazendo cada pano de prato. Gostaria que vocês fizessem para vocês, para vender, para dar de presente. Não importa o objetivo de vocês começarem essa costura criativa. O que importa é que vocês vão amar fazer, tá? E eu espero que esse barradinho seja um sucesso no seu ateliê com as suas clientes. Um grande beijo no coração de todas, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.